Oi, gente! Tudo bem com vocês? Onde estão aí os alunos desse curso abençoado que Deus nos deu? Estamos aqui para estudarmos a nossa nova carta, a segunda carta do Apocalipse, Esmirna. Que benção nós estarmos aqui, né? Mas uma vez agradecida a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho com vocês do que Deus tem para nós. Já tem alguém aí nos vendo? Se tiver alguém, pode nos colocar um oi, pode dizer aí o seu nome, a cidade de onde você está falando. Nós estamos hoje na segunda aula do curso As 7 Cartas do Apocalipse com a tia Bica, né? E hoje eu estava lembrando algo muito especial na minha infância que aconteceu e acho que isso trouxe a minha memória, né? Oi, tia Roseli, tudo bem? Pode ir entrando aí. Trouxe a minha memória e essa vontade de estar estudando as cartas do Apocalipse já desde a infância, né? Eu lembro muito bem que eu estava, quando eu era criança, na cidade de Goiôerê, onde eu nasci, e eu lembro de uma peça que nós fizemos sobre as cartas do Apocalipse. Devia ter uns 10 anos. E eu lembro que eu peguei a carta de Esmirna para falar. E aí todas nós decorávamos a carta. E vocês acreditam que eu sei decorar até hoje essa carta? Oi, tia Cícera, tudo bem? Um abraço a vocês, vão colocando aí. Vamos esperando mais alguém chegar, né? Para que nós possamos começar. Aí a tia Roseli do Rio de Janeiro está conosco, um prazer muito grande. Tia Doralice, um beijo. Tia Cícera. E eu estou aqui feliz, né? Mais uma vez. E já falando para vocês, olha, que o quanto é maravilhoso nós falarmos para a criança da Bíblia, né? E eu quero perguntar aí para você, tá tudo bem o áudio, como que tá? Tá legal? Vocês podem me falar aí se o fundo musical tá alto, se a minha voz tá chegando legal. Estou um pouquinho mais longe hoje, mudei a direção do celular para ver se a luz me ajudava. Tá bom, gente? Vão colocando um joinha aí se tá tudo legal chegando para vocês, tá? Então, eu estava falando que quando criança, eu devia ter mais ou menos uns 10 anos, na cidade de Goiôerê nós fizemos uma apresentação das cartas do Apocalipse. E eu peguei a carta de Esmirna. E vocês acreditam que eu não esqueci dela? Aquela apresentação marcou a minha vida. Viu como nós somos frutos de um ministério infantil? E é por isso que Deus chamou você, é por isso que Deus me chamou, para falarmos ao coração das nossas crianças, não é mesmo? Olha, gente, esperando um pouquinho mais, né? Nós estamos aqui dentro do horário, ver se vai chegar mais alguém. Olha, para você que ainda não pediu a sua apostila, eu fiz aqui um exemplar aqui, bem simples, né? Para mostrar para vocês que linda que é a apostila, viu? Essa apostila tá maravilhosa, tá? Ela é uma apostila bem completa. Nós colocamos fotos para vocês, tá? E algumas pessoas estavam perguntando para mim. Pode sim, tia Cícera, pode sim. Algumas pessoas estavam me perguntando o que tem na apostila. Muitos estão querendo moldes, mas essa não é a minha praia, né? Deus me revela como a vocês a palavra do céu, né? E aí vem a ideia, né? Muitas das vezes Deus fala comigo em sonho, então eu sonho ministrando a pregação e aí vem a ideia de como eu estaria pregando esse visual. Oi, tia Lê, tudo bem? Saudade de você. E essa carta do Apocalipse foi mais ou menos assim. Sonhei
ministrando, né, as 7 cartas do Apocalipse, entrava um mensageiro com envelopes grandes, e foi aí que eu passei para a tia Marcinha fazer os meus visuais. Então, moldes, oi Beth, tudo bem? A paz do Senhor. E aí veio a ideia de fazer esse visual grande das cartas, né? E aí tirando os símbolos de dentro para me ajudar a acompanhar a história bíblica. Então, a apostila não é de molde, tá? A apostila é um estudo bíblico, tá? Um estudo para te ajudar a ministrar esta palavra que muitas pessoas têm dificuldade de ministrar sobre o Apocalipse, né? Então, já desde 2016, acho que até antes, eu não lembro certinho a data, eu ministro essa pregação, tá? E aí as pessoas começaram a pedir esse estudo. Então, para eu ministrar, li vários livros, assisti vários documentários e montei a apostila. Então, na apostila, nós temos aqui, ó, nós temos o contexto histórico, eu fiz um prefácio bem legal, tá? E aí tem fotos, olha lá, como eu já tinha mostrado. E o que mais tem na apostila, tia Bica? Na apostila tem o objetivo do dia, tem qual recompensa da igreja. Na apostila tem a interpretação, olha lá, ó, a interpretação literal, é todo bem divididinho, tá? Na apostila tem os símbolos para você depois não se esquecer, para estar fazendo. Tem a aplicação do dia, e essa aplicação do dia eu ministro assim, como ministrar essa carta para os dias de hoje, tá? Oi tia Iris, oi Marcela, oi Simone, vão chegando aí. Então aqui fala de como aplicar diariamente, trazer para o contexto das nossas crianças, tá? Oi Simone, sejam bem-vindas. E aqui também tem na apostila recursos, quais recursos usar, quais decorações, dou ideias de decoração, dou ideias de como você trabalhar no formato para EBF, no formato para um discipulado. Aqui estão também todas as referências bíblicas de Apocalipse, mas também as outras referências que incorporam a mensagem, né? Porque muitas vezes a gente vê se reproduzir o material, mas as pessoas não sabem falar sobre o assunto. Então, essa é uma forma muito boa para você estar estudando. Além de tudo, eu coloco como iniciar, como terminar, né? Qual louvor, qual forma de ministrar a vida da criança. E eu coloco aqui sugestões para louvores, sugestões de lembrancinhas, tá bom? Então, é isso que tem na apostila. A paz do Senhor, Nadir. Tá muito especial essa apostila, tá? E eu estava falando que às vezes parece que nós ministramos para a criança e nós não vemos frutos. Então, volte um pouco a sua memória aí e tente lembrar se você não é um fruto de uma EBD ou de uma escola dominical. Eu acabei de ver que a Marcela entrou aí. A Marcela era uma colega lá de Goiânia, da cidade que a gente morava. Eu não sei se ela era da época em que nós apresentamos as 7 cartas do Apocalipse. E eu peguei a carta de Esmirna e eu sei decora até hoje. Nós vestíamos uma capa batismal, na época toda branca, e aí tocavam as trombetas e a gente entrava. E eu entrei falando: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último. Olha, eu sei tudinho. Eu vou falando decor, aquele que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançarás alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, gente, hoje eu estava lavando a louça e lembrei desta apresentação. Eu tinha mais ou menos, se eu recordo, uns 10 anos de idade. Então veja
que importância você tem para a vida de uma criança. Olha lá, a tia Roseli também é fruto de uma EBD. E graças a Deus, gente. Então, assim, o grupo é para todos que querem compartilhar desse estudo comigo, como nós fizemos das 12 portas de Jerusalém, tá? Não tem valor, você pode assistir, depois você pode reassistir a aula, porque ela fica gravada aqui. Se você desejar esse estudo, então você pode pedir, né? Mandar um oi aí no WhatsApp para mim, 43 99847 7594. E aí a gente conversa e eu falo sobre a apostila com você. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Para você que chegou no horário comigo, hoje a nossa aula é a aula sobre Esmirna. Essa é uma aula que nós vamos falar muito sobre evangelização, tá? E é muito importante que você tenha um estudo bem elementar, bem profundo de todas as igrejas, porque senão vai ficar vazia. E não adianta nada você só apresentar o envelope da carta e tirar os símbolos. Você precisa aplicar a palavra de Deus. A pedagogia, a psicologia explica que aquilo que é concreto, aquilo que faz sentido para a criança é aquilo que ela guarda, é aquilo que ela aprende, tá? Ai, tia Bica, mas Apocalipse, será que vai fazer sentido? Vai, gente. Se você souber aplicar ludicamente, trazer para o contexto, a criança vai aprender. Tá? Ela vai ter aquele momento de vai se desestabilizar, depois ela vai assimilar e vai acomodar esse ensino que você vai trazer, ok? Então, carta de Esmirna, eu coloquei aqui no contexto histórico, legal, para você que está chegando. Nós estamos trabalhando no formato EBF, 7 cartas para 7 dias de EBF. Então, vamos imaginar comigo. Hoje é o segundo dia da nossa EBF que chama Volta ao Mundo. Lembra que eu falei que seria legal todos virem com lencinho de escoteiro? Dei ideias de bottoms, coloquei foto no grupo também, ideias de decoração. Imagine que legal! E coloquei todo o modo de você trabalhar. Imagine a sua criança chegar hoje na aula, a carta de Esmirna. Então nós vamos fazer uma volta à igreja e até chegar na porta e nós vamos apresentar um mapa, quem sabe um mapa grande no chão ou lá na frente, né? Aonde mostra onde fica a igreja de Esmirna. Sim, ela existe nos dias de hoje, ela existe. Hoje, a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, ela existe na Turquia. E você mostra no mapa, talvez no globo, algo grande. Vai ser maravilhoso. E aí as crianças vão acompanhando com um aviãozinho, né? Vocês vão colocando botões ou vão colocando setas até onde a gente já andou no mapa. Imagine que coisa maravilhosa. E outra coisa, o quanto vai fazer sentido a Bíblia. Tia, tudo isso existiu verdadeiramente? Sim, existem. E aí fotos, né, das ruínas de Esmirna, tem tudo, gente. Você baixar no Google, tem fotos, tá? Tem um mapa que você pode ampliar, vai ser maravilhoso. Você pode colocar a placa, né? Cidade de Esmirna. Hoje a cidade se chama Esmir, tá? Depois você pesquisa, tá tudo aqui no contexto histórico da apostila. E Esmirna tem um significado muito bacana. Sabe qual é o significado? O significado ela vem de mirra, então significa cheiro suave. E aí a tia Marcinha fez um visual pra mim, um perfume bem lindo, né? Não deu tempo de eu ir buscar hoje, porque eu resolvi fazer uma reforma na minha casa. Gente, vocês devem ter passado por isso, né? Estou passando. Aquilo que eu achei que duraria 2 dias, acho que vai para 2 semanas. Então, não consegui sair de casa,
Mas você tem aí, você pode começar essa aula mostrando ali um perfume, né? Aí como eu gosto de mostrar, um vidro bem belo. Talvez você aí não precisa fazer um feltro, né? Mas faça aí de EVA, um perfume bem lindo, talvez aquele com bombinha, borrife um cheiro, né? E aí, ó, tô com um perfume aqui que eu gosto muito. Que cheiro gostoso. Será que a mirra cheirava assim, né? E aí você pode trazer, quem sabe, a foto da árvore que eu pedi para Marcinha também fazer para mim, tá? E você vai explicar que lá naquela cidade eles tinham plantações de mirra. O que era essa mirra? Era onde eles extraíam o óleo, né? Aonde eles colocavam para ungir o corpo, para deixar perfumado a noiva. Era um perfume muito caro, né? Então Esmirna veio de mirra e significa cheiro suave. Olha que legal a gente estudar tudo isso e contando para a criança. Então você vai dizendo assim, olha, aí eu trouxe aqui algo, né? Quem sabe a mirra, né? Aí você traz lá um galinho, para ela sair da flor ali, ela precisava então ser prensada. Então quando ela era prensada, a madeira dela, olha lá, e aí quem sabe você mostra lá, essa aqui é a minha vara de Arão, né? Você mostra um pedaço de madeira, né? E vai tirando ali um feltro ali, um tule amarelo, mostrando a mirra saindo dali. O que significa isso? Significa que aquele povo da igreja de Esmirna, essa madeira, para que essa madeira tivesse valor, ela precisava ser imprensada, tá? Prensada, para tirar essa mirra dela e ela secar. Só então ela teria valor para o comércio, tá? E aí dela se extraía a mirra. E a mesma coisa estava acontecendo com o povo da cidade de Esmirna, porque era um povo que estava sendo perseguido, estava passando tribulações, porque eram um povo de Deus, um povo que não negava. Então, era um povo que estava deixando o bom perfume de Cristo. Olha que linda essa aplicação, tá? Então, você pode continuar dizendo que a mirra, ela era suave à narina, né? Ao cheiro. Só que quando se toca a mirra na boca, ela amarga o lábio. Então, era a mesma coisa que acontecia com a vida dos cristãos, né? É assim como a palavra, que ela é mel, mas muitas vezes ela desce amargando, porque ela vai trazendo para nós aquilo que está errado, não é verdade? Ela é um espelho. E aí, o significado da mirra. Muitos cristãos ainda nos dias de hoje sofrem perseguições. Nós já vamos falar sobre isso. E essa igreja conta a história que essa cidade era uma cidade rica. Esmirna ficava a 55 quilômetros de Éfeso, tá? E ali era uma cidade que tinha portos, tá? E ali por isso que muitos judeus se agregaram a essa cidade, porque já não é de hoje que eles gostam muito do comércio. Então, os judeus se agregaram ali para trabalhar nessa cidade, onde vinham muitas pessoas, e ali então se expandia o comércio da cidade, por ser uma cidade de porto, ok? Por que a Bíblia fala da sinagoga de Satanás dos 10 dias? Significa assim, alguns historiadores dizem que são os 10 períodos da igreja, e eu não gosto de pensar nessa linha de raciocínio, pensando que as 7 cartas significavam os 7 períodos da igreja. Eu prefiro pensar que ela é a palavra para nós nos dias de hoje, né? Nós temos muito crentes, como na igreja de Éfeso, como na igreja de Esmirna, como na igreja de Sardes, de Pérgamo, Tiatira, tudo nos dias de hoje. Então, o historiador diz que esses 10 dias significava também, porque para simbolizar uma sinagoga, eles dizem, os historiadores, Flávio Josefo é um deles, que era necessário mais ou menos 10 famílias para se tornar uma sinagoga. E ali tinha muitos judeus.
E esses judeus, eles formavam essas sinagogas. Só que o Senhor diz assim, olha, vocês estão fingindo ser de Deus, mas vocês estão sendo sinagoga de Satanás, porque eles começaram a se levantar contra o povo de Deus. Olha que coisa triste. E aí houve esse período grandioso de perseguição. Por quê? Lá também dizem os historiadores que por que é significado da sinagoga? Tinha ali o templo em que se adorava o Deus, né? Que eles endeusavam o imperador. E ali eles faziam culto ao imperador. E quem não cultuasse o imperador, eles passavam por muito sofrimento. E aí chegou então esse período de perseguição, porque o povo de Esmirna, eles não eram apegados às riquezas da terra. A Bíblia nos fala que eles eram pobres. E o porquê que eles eram pobres? Vamos aprender um pouquinho mais? Então, todo esse contexto completo está na apostila. Eu só vou dando uma pincelada. Qual é o objetivo desta aula para a EBF? Mostrar fidelidade a Deus apesar de determinadas perseguições em nosso dia a dia. Criança, nós sofremos outros tipos de perseguições. Talvez não perseguições em que nós não podemos pregar o evangelho, não perseguições em que nós somos torturados, mas nós estamos sofrendo outros tipos de perseguições e nós devemos manter a nossa fidelidade em Deus. Isso é aplicar a palavra, ok? Qual é a recompensa dessa igreja? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem era o pastor dessa igreja? Diz os historiadores que quem propagou, quem iniciou essa igreja com quase um 100% aí das estatísticas, baseando-se no livro de Atos 19, foi Paulo que levou o evangelho, porque a partir do momento que ele foi para Éfeso, então toda a Ásia Menor foi evangelizada. Mas o pastor dessa igreja, acreditam-se, nessa época que chegou a carta para eles, era Policarpo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Então essa igreja teve o elogio do Senhor Jesus na carta, porque ela suportou todo o sofrimento. E qual era a instrução que o Senhor deu para ela? Continue sendo fiel até a morte, e ela não recebeu nenhuma exortação. E ela teve promessa. Qual era a promessa? A coroa da vida. Muito bem, vamos lá? Quais são os símbolos para esta aula? Nós temos o saco do dinheiro vazio, nós temos algemas, nós temos aqui a palavra morte, nós temos a palavra vida e nós temos a coroa da vida. E aí, naquele mesmo formato, olha lá que lindo, chega aqui a nossa carta de Esmirna, tá? Então esse material aqui foi fabricado pela tia Marcinha, do jeito que eu sonhei. Então aqui tem um formato, de casinha, de igreja, tá? E aí você depois simboliza, igual eu mostrei na aula passada, que nós somos a igreja, Por isso que eu não quis fazer igreja, formato de igreja, para não ficar guardado na cabecinha da criança, igreja, estrutura, mas sim a carta endereçada a você e a mim, que somos a igreja do Senhor, ok? Então, você vai tirando o símbolo. O primeiro símbolo era que aquele povo sofria muita perseguição. E aí eu pedi algemas, olha lá, eles sofriam perseguições ao ponto de ficarem presos, algemados, por não negarem o nome do Senhor Jesus. Aquele povo, eles eram maltratados, eles eram surrados, eles eram muito perseguidos por amor ao nome do Senhor Jesus. Mas eles não negavam o nome do Senhor Jesus. E o imperador se irava de tal forma, porque ele achava assim que o ser humano, ele tinha amor às coisas terrenas, Mas aquele povo da igreja de Esmirna não estava apegado às coisas da terra. Tanto que muitos deles, além de ser açoitados, surrados, morreram. A Bíblia diz que eles foram arrastados, que eles foram queimados vivos, mas eles não negaram o nome do Senhor Jesus. E aí, se você continuar lendo a palavra de Deus, ali diz assim, olha,
que o Senhor conhecia a pobreza daquele povo. Olha só, crianças, nenhum dinheirinho tinha neste saquinho. Sabe por quê? Todo o dinheiro do povo cristão era retirado pelo governo daquela época, pelo imperador. Tudo que eles ganhavam, todos os bens eram retirados. Então aquele povo era um povo pobre. Eles não tinham, na verdade, as coisas básicas para viver. E mesmo assim, eles não negaram o nome do Senhor Jesus. E aí você vai aplicando. E você, criança, será que hoje você tem tantos bens e mesmo assim, muitas vezes, nós deixamos de adorar a Deus porque queremos outras coisas e achamos que Deus está falho conosco. Ei, que nós possamos nos desapegar deste mundo. Aí aqui eu coloquei para vocês lembrar de Mateus no capítulo 6, aonde diz: olha, não ajuntei tesouros aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem, aonde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu. O que quer dizer isso, tia Bica? Quer dizer que tudo aqui vai ficar. Você não vai levar para o céu ouro, você não vai levar para o céu o seu melhor brinquedo, o seu videogame, você não vai levar para o céu o seu sapato bonito, menina, o seu vestido, a sua maquiagem, não. Você vai levar para o céu somente mãos limpas e coração puro. E é isso que o Senhor quer de nós. É claro que você ter uma roupa boa, uma casa boa, são coisas necessárias para a sobrevivência. Mas existem pessoas que estão vivendo nesse momento tantas dificuldades, mas adoram a Deus por chegar ali um mingauzinho, ali como as crianças da África. Adoram a Deus debaixo de árvore, né? Mas não deixam de adorar o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos mostrar, professores, a realidade do que nós estamos falando. Por isso que eu coloquei aqui na apostila, para vocês trazerem vídeos, fotos, quem sabe fazer um varal de fotos, sabe? Um mapa, vamos supor, vamos escolher, talvez não só falar da África, quem sabe mesmo o nosso Brasil, então faz lá a parte do mapa do Brasil, porque como se fala, estamos falando de uma viagem ao mundo, coloca lá o mapa do Brasil, e aí quem sabe ali na área, na região do Nordeste, várias fotos sobre a seca, a realidade ali daquelas crianças. Nós não precisamos ir tão longe para ver que com muito pouco as crianças ali estão adorando a Deus, não é mesmo? Quem sabe falar dos ribeirinhos. Então, é uma realidade. Se nós queremos que as nossas crianças continuem amando o Evangelho, a preparação do Evangelho, a pregação, nós precisamos falar desse ID, dessa missão. Então, crianças, aquele povo não era apegado ao dinheiro. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que o Senhor considerou tudo a eles e disse assim: olha, continue firmes nessa perseguição. Mas tia Bica, eu achei que quando eu aceitasse Jesus, toda dificuldade ia passar e agora sim eu vou viver um mar de rosas. Não, a Bíblia diz, e eu coloquei aqui também, olha, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, por isso que é legal ter a apostila, que todo aquele cristão que quer viver fiel ao Senhor, todo aquele cristão que quer viver piedoso diante do Senhor, vai sofrer perseguições. Tia Bica, sério? Infelizmente, tudo vai se apertar mais um pouquinho. Se você está sofrendo perseguição na escola, aluno, porque você canta, porque você não fala palavrão, veja, estas perseguições são como no dia de Esmirna. Diferentemente de um açoite no corpo, muitas vezes nós sofremos perseguições na mente. Veja o que está acontecendo na nossa vida, na nossa região, no nosso mundo. De pessoas que estão perdendo a noção, o raciocínio e suicidando-se, se trancando em uma depressão profunda. Então o inimigo está perseguindo jovens, adultos, crianças na batalha da mente. Por isso você
precisa renovar a sua mente com tudo aquilo que é agradável, com tudo aquilo que é justo. E então, foi pensando nisso, estudando o cérebro, que o Senhor Jesus me deu também a ideia de fazer este visual, porque muitas vezes a gente só fala do coração, né? Mas nós temos uma batalha muito grande, a batalha entre a alma e o espírito, e nós precisamos ensinar às nossas crianças que os maus pensamentos, né, que tudo aquilo que a gente vai maquinando vai ficando guardado ali na nossa mente e vai nos fazendo agir de forma terrível. E o Senhor hoje nos pede para renovar a nossa mente com as coisas do alto. Vamos então fazer conexões com a palavra do Senhor. Tia Bica, será que eu falar de Apocalipse as crianças vão aprender? É claro que vão. A neurociência, estou estudando sobre o cérebro, diz que uma criança de 3 anos, no mínimo, ela consegue aprender 3 tipos de idiomas. Quem sabe, quem dera não aprender a palavra do Senhor? O mundo sabe disso, a igreja precisa também saber. Não deixe de pregar a palavra. Toda a palavra é divinamente inspirada. Então, não deixe a mente do seu aluno ficar na escuridão, não. Você precisa acender a luz através da palavra. Fale de Deus para suas crianças de forma extraordinária. Use sim ideias, criatividade. Nunca vai ser desnecessário. Vai fazer a sua criança a sonhar com o céu. Vai fazer a sua criança a sonhar e acreditar na palavra. Tia, essa igreja existiu e existe até hoje. Sim, a cidade existiu. A Bíblia é real e você vai colocando amor pela palavra, por ser fiel, por continuar sendo santo. Veja quantas coisas nós podemos trabalhar com as nossas crianças. Não é muito, é pouco que nós estamos fazendo por elas. E você vai continuando falando das cartas, né? E aí você vem e tira as palavras de dentro. O Senhor falou lá na carta de Esmina: olha, continue sendo fiel, porque eu conheço as suas tribulações. Você pensa que você é pobre, mas para mim você é rico, porque você não está juntando tesouro aqui, você está juntando tesouro no céu. Tia Bica, como eu junto tesouro no céu? Mantendo santidade, não pagando mal com mal, adorando, louvando ao Senhor, jejuando. Criança faz isso, criança faz isso. Eu tenho um testemunho lindo. O meu filho de 12 anos queria passar em uma prova que nós temos em um colégio aqui em Londrina, muito difícil, nunca havia prestado uma prova, e ele fez um jejum, nós não estávamos sabendo, e aí fez um jejum de 1 mês, de 3 vezes na semana, né? Muitas vezes muito mais prudente do que eu. E ele conseguiu passar e testemunhou para nós: mãe, sabe por que eu passei? E revelou para nós. Ele falou: mãe, eu não fiz uma troca. Eu disse: Deus, se o Senhor me quer lá dentro, o Senhor vai me dar essa vaga. E aí o meu pequeno de 7 anos viu isso. E aí até postei lá no meu Face, ele também jejuou para o aniversário dele, né? Tava chovendo a semana inteira e ele fez o sábado, o dia inteiro de jejum, na terça, na sexta e no sábado, para que Deus abrisse um sol grande. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando as nossas crianças têm uma mente ligada no céu, elas fazem aquilo que a Bíblia diz. A luz entra e elas fazem conexões com Deus. Elas têm experiências com Ele. E aí o meu pequenininho tem uma experiência linda. E só no sábado surgiu aquele sol maravilhoso. Vocês acreditam que isso faz a diferença na vida das crianças? Faz uma diferença enorme. E a Bíblia diz: olha, o Senhor está falando, nós iremos passar perseguições. Ele ainda diz assim: olha, o diabo vai lançar algum de vós na prisão. Que prisão é essa?
Tia Bica, nós vamos ser presos? Não, nós estamos vendo prisão da alma, prisão aqui da mente. O diabo já tem lançado, pessoas estão aprisionadas na mente, não conseguem se levantar, se renovar, mas o Senhor diz assim, ó, continue fiel, sabe por quê? Vocês vão ter a vida eterna. Pode ser que algum de vocês passem pelo dano da morte. Que morte é essa, tia Bica? É a morte do corpo físico, mas vocês não passarão pelo dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte espiritual, aquela que muitas pessoas passarão e serão levadas para um lugar que também haverá eternidade de tristeza e sofrimento. Mas nós que formos fiéis, não passaremos pelo dano da segunda morte. Se o nosso corpo voltar ao pó, o nosso espírito volta a Deus e nós teremos vida e vida eterna, vida abundante. E vocês sabiam que ali na cidade de Esmirna eles tinham também muito campeonatos. E eles ofereciam coroas de ouro. Aí juntavam pessoas ali também na cidade de Esmirna. Tinha muitas bibliotecas, muitos palácios. Na cidade de Esmirna tinha também muitos teatros e as pessoas se reuniam. E era muito famoso essas competições. Tinha muita fama, aquele que conseguia ganhar os determinados esportes daquela época, né? Que vinha daquela ideia grega. Aí eles ganhavam coroas de ouro. E o Senhor estava falando, olha, vocês também sejam fiéis até a morte, que eu vou dar uma coroa para vocês. Mas não essa coroa aí que corrói, que vai se acabar, não. Eu darei a vocês a coroa da vida. É a coroa da vida, a coroa, oh aleluia, aquela coroa que nós sabemos que nunca vai se acabar, que nunca vai se apagar, aquela coroa que Paulo disse, olha, combati o bom combate, guardei a minha fé, e aí eu vou receber o que? A coroa dos justos, a coroa da vida. Você vai ser vencedor, campeão. Quando aqui na terra você não for recompensado, parece que as portas vão se fechar, parece que você é o mais pobre e miserável. Saiba que você é rico, você tem um Deus morando dentro de você. Que maravilha! E então ali, essa aqui é uma coroa que acende luz. Você pode usar outros tipos de coroa. E aí você vai mostrando que todos nós receberemos a coroa da vida. E que legal nessa aula da EBF, todos serem premiados ali, subir no pódio e colocar uma coroinha ali, simbolizando a lembrancinha do dia, a coroa da vida. O Senhor Jesus nunca fala com ninguém para trazer confusão. Sabe por que é que o Senhor está dizendo, olha, igreja de Esmirna, eu sou o primeiro e o último? Porque, como eu já disse, aquele grande César, aquele grande imperador, ele se achava tão Deus daquela terra que ele achava que ele era o primeiro e o último, né? Nem pensava em morte, em substituição, nada. E então o Senhor estava dizendo, olha, eu sim sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. Que coisa mais linda quando o Senhor está dizendo isso para você, professor que está me ouvindo. Pode ser que alguém tenha se levantado contra a sua vida e tem dito, onde está o seu Deus? Que oferta está faltando? Aí, ó, que ministério é esse? Né? Mas Deus está dizendo, ei, você pode achar que seu ministério é o mais pobre por ver tantos outros, né? Com tanto glamour, mas o Senhor está dizendo, continue fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. O Senhor está dizendo para você, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele do Apocalipse 1 que diz assim, olha, eu sou aquele que estou no meio dos 7 castiçais, que significam as igrejas, e estou andando, porque estou vivo e sondo, e conheço. Quando ele está dizendo
dizendo aqui, ó, eu conheço. O conhecer não é o conhecer superficial, é o conhecer de sondagem, é o conhecer de profundidade, é o conhecer aquilo que ninguém sabe o que você está passando, professor ou criança que vai estar te ouvindo. Talvez você pode lembrar a ele que o Senhor é aquele que sonda a mente, coração, intenções e pensamentos. Sim, eu conheço. E ele estava dizendo, em outra parte linda que eu coloquei aqui, que eu não posso deixar, ele estava dizendo aqui, olha, não tema as coisas que vocês vão padecer, tá? Sabe de uma coisa? Eu sou o início e o fim. E ele está dizendo aqui, Esmirna, eu sou aquele que estive morto e ressuscitei. Oh, glória a Deus! Quando a gente lê e não entende o contexto histórico, a gente não sabe o porquê que o Senhor estava falando isso. Mas quando esse povo recebeu essa carta, esse povo estava entendendo a história deles. Sabe, a cidade de Esmirna, há muito tempo atrás havia sido devastada e ninguém a reconstruía. E no ano de 155 veio lá um poderoso e fez essa cidade glamurosa para o glamour dos povos. Então o Senhor está dizendo, como você foi ressuscitada dos escombros. Eu sou aquele que também ressuscitei, mas não só dos escombros, eu ressuscitei da morte. Então, se preciso for passar pela morte, seja fiel. O Senhor nos conhece. Crianças, talvez hoje você diz, tia Bica, mas será que eu vou precisar morrer por amor a Cristo? Talvez não, porque aqui é um país livre, mas você, professor, pode fazer lá um exemplar, talvez um cartaz ou passar um vídeo da janela 10x40. Você que não sabe ainda, professor, são os lugares dos países que não pode se pregar o evangelho. Por exemplo, Coreia do Norte, Afeganistão, Sudão, Somália, Paquistão, Líbia, Iraque, olha, Irã e tantos outros, que ainda assim há missionários lá que estão hoje, agora nesse momento, sendo torturados, sendo mortos, mas eles não têm negado o nome de Cristo. Tia Bica, eu não sei se eu vou ser forte, mas sabe, talvez você não vai ser um desses. Talvez você vai precisar mostrar sua fidelidade lá na escola, aluno que está me ouvindo. Quando se derem músicas para você dançar, que sensualiza, que erotiza, que não agrada a Deus, e você vai se levantar e vai dizer, não, o meu corpo foi feito para adorar a Deus. Não, a minha boca foi feita para adorar a Deus. Isso é ser fiel. Nós sofremos perseguições internas, talvez amigos, professor, de dentro da sua própria igreja vai se levantar contra ti. Continue fiel, não pare, não pare. Aleluia. E aí você pode, professor, dependendo da idade do seu grupo, mostrar também vídeos atuais de cristãos sendo perseguidos, se for um grupo de adolescentes. Olha que interessante mostrar, porque eles precisam saber que ainda hoje, e aí vai fazer com que eles orem pelos missionários, vai te fazer, professor, lembrar de orar pelos missionários. Hoje Deus nos levanta. E aí eu coloquei aqui, sabia que existem mais de 3.226 povos, grupos étnicos, que ainda não ouviram falar de Jesus. É por isso que Jesus ainda não voltou. Porque é preciso que o evangelho chegue a toda criatura, até os confins da terra, porque não vai chegar ninguém diante do trono e dizer, eu não sabia, eu não ouvi. Não haverá inocente por culpado. Todos ouvirão, todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar, grandes e pequenos. Não haverá aquele que não conhece o nome do Senhor. Todos ouvirão e aí vão ter que fazer uma escolha, assim como eu e você fizemos uma escolha. E então você vai fazer dessa EBF uma maravilha, dizer para eles o quanto nós precisamos falar de Jesus, e não importa, doa quem doer.
Quantas vezes eu me levantei na faculdade. Eu lembro de uma cena que 2 homossexuais levantaram e escreveram que eu era preconceituosa. Escreveu bem grande no quadro. E eu disse que não era, mas eu não deixei de falar a verdade. Nunca deixe de falar a verdade. Talvez você não terá milhões de amigos, mas você terá o melhor amigo que jamais vai te abandonar. Aleluia. E então eu coloquei aqui para que vocês fizessem um grito de guerra nessa aula, né? Continuassem, abrissem a EBF cantando aquela canção escoteira que vocês fizeram desde o primeiro dia. E depois eu coloquei ideias aqui para vocês fazerem um grito de guerra com as suas crianças, dizendo eu irei, sabe assim, algo que vai incentivá-los a pregar o evangelho. E eu coloquei aqui para você colocar kits de sobrevivências. Sabe aquele tema, Jesus, o médico dos médicos, que estão se fazendo aí os temas de culto, que daí tem aquelas caixas, tem aquelas ambulâncias, né? E aí você pode fazer um kitzinho para cada criança, para levarem, claro, tudo vai das condições financeiras, né? Aí eu coloquei lá foto deles lá, ó. Coloquei o modelo do Risotril, do Divertil, coloquei lá o modelo do Amorprazol, muito legal. Imagina todos voltarem com uma bolsinha, um kit de primeiros socorros, porque nós já estamos falando de guerra, nós estamos falando de escoteiros. Imagine que legal, porque eles podem usar esses potinhos para alegrar alguém que está sofrendo, e aí tudo isso tem na apostila. Eu coloquei algo muito bom, que é como finalizar essa aula, né? Essa EBF. E aí, eu coloquei um louvor aqui que mexe muito comigo, tá? Ele fala muito comigo, acho que com todos os professores. E aí, eu dei uma ideia, uma sugestão para que os professores fizessem essa apresentação. Que apresentação? Uma apresentação daquele hino do Samuel Mariano. Sabe o Respira? Respira. Eu acho que vai fechar essa aula maravilhosamente, tá? É muito lindo esse hino. Tem o vídeo, se você não quiser, né? Se você não quiser fazer uma dramatização, mas imagina que lindo. Mostrar uma dramatização de um soldado, né? E aí você falar para sua criança quantos já não estão mais aqui, quantos soldados estão feridos lá fora. E você pode falar, lembre de um amigo que vinha na igreja e não vem mais. Porque a IBF, a estrutura da pregação é isso, gente. É fazer transformação. Se a pregação ficar só no nível da informação, não vai adiantar nada. Evangelho traz mudança. Evangelho faz com que nós se empenhamos, amamos. E aí eu coloquei como sugestão, olha, finalizar com uma coreografia, ou passar o vídeo desse hino. Respira, né? E professor, você pode estar assim, né? Quase parando, como uma árvore cortada. Não pare, não pare, o Senhor te dá vida hoje. Há tantas crianças que precisam do teu abraço, há tantas crianças que precisam da tua fala. E eu espero que essa aula mexa com as crianças. Porque, gente, olha aquilo, né? Não dá pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra dar, se arrasta. É lindo, né, gente? Nós temos que ensinar as nossas crianças a ser remanescente. É uma geração que não quer sofrer, que não quer se frustrar. Não que o Senhor tem para nós sofrimento, mas o nosso descanso é só no Cristo. Se você quiser servir ao Senhor com santidade, você vai
passar perseguição, você vai passar sofrimento, vai ser ferido por aquelas pessoas que você menos esperava, que você contava. Isso, a tia Ellen Azevedo já fez essa apresentação, muito lindo, mas o ideal é os professores fazerem essa coreografia, tá? Para que mexa com elas, tá bom? E eu coloquei aqui o desafio, gente. O desafio desta aula é muito grande, tá? O desafio desta aula é desafiador mesmo, né? Os adultos não estão evangelizando. Imagine as nossas crianças. Me perdoe, estou muito sentindo a presença de Deus. Porque essa carta é endereçada a nós nos dias de hoje. Ei, Esmirna, se mantém nas perseguições. A gente vê as pessoas parando. A gente vê as pessoas se entregando. O Senhor está falando, ser fiel. Prossiga. Prossiga. Aleluia. E aí na apostila também eu coloquei aqui como desafio, durante a semana, substituir um tempo de qualquer eletrônico, Facebook, jogos que eles fazem, né? Por um momento de leitura bíblica. Ah, tia, mas e quem não sabe ler? Aí eu coloquei aqui, pedir a um pai ler sempre antes de dormir, né? Já é um incentivo para que tenha um tempo de qualidade com os filhos. Esse é um desafio e eu pensei aqui, além mais, você pode estar imprimindo um trecho bíblico e mandar para as crianças como um livrinho, que seria a leitura semanal até a próxima carta, e aí a gente saberia que realmente eles cumpriram o desafio. Muito legal que veio aqui na minha mente e eu não digitei, mas pega essa aí que o Senhor mandou agora, tá bom? Coisa linda, gente. Vocês estão gostando? Estão gostando do que o Senhor colocou para nós? E eu vou terminar o estudo da carta de Esmirna. A história conta que o pastor daquela igreja se chamava Policarpo, naquela época que chegou a carta. Ele tinha mais ou menos 86 anos. E eles pegaram, o imperador pegou o Policarpo, prendeu. E disse, Policarpo, você nega o nome do Senhor? E ele disse, não, jamais negarei. E aí ele disse assim, se você não negar, você vai ser morto. E a história conta, tá? Que ele disse assim, como negarei o nome do meu Salvador? Ele nunca me fez nenhum mal, eu jamais o negarei. E sabe o que aconteceu com Policarpo? Ele foi queimado vivo em uma estaca, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Talvez nenhuma de nós passaremos por isso, mas muitas das vezes nós somos colocados como que numa estaca, não é mesmo? Aonde está o seu Deus? Você está desempregado? Aonde está o seu Deus? Está te faltando saúde? Mas que nós possamos dizer, eu não negarei o meu Deus. Pode o meu corpo morrer aqui, mas o meu espírito vai voltar para casa. E lá sim eu receberei a coroa da vida. De que adianta ter todas as recompensas neste mundo e perder a minha coroa, a minha salvação? Que o Senhor Jesus te use, professor, para ministrar esta palavra com ousadia. Oh, aleluia! Com ousadia. Eu sei que vai ser maravilhoso e especial, tá bem? E eu coloquei mais uma sugestão aqui, vou terminar, eu acho que eu já falei bastante. Um louvor do nosso CD que fica bem legal também, principalmente se a turma for uma turma de idade assim,
mais novinhos, né? Tem aquele nosso louvor que chama No Céu. E aí ele fala qual é o verdadeiro tesouro que nós vamos levar para o céu. E aí esse louvor, você que não tem o CD, você pode baixar lá no nosso canal do YouTube, tem a videoletra. E aí eu desenvolvi umas malinhas, ó. No céu ninguém vai entrar com bagagem, até a roupa velha vai aqui ficar. Quando o toque da trombeta for ouvido, a roupa nova Deus vai providenciar. Nem os tesouros que juntamos nessa terra a porta estreita poderá ultrapassar. Por isso vamos nos desapegar do mundo que pode impedir a gente de... Aí eu desenvolvi as mochilas, ó. Deixe a mala do orgulho, joga, largue a sacola da desunião. Não leve o peso dessa raiva que quer manchar seu coração. Bem legal. E a mochila da mentira, quem é que vai jogar no mar? Quem quer morar no céu um dia, não vive o peso a juntar. Só uma ideia para vocês trabalharem, tá bom? Que eu sei que quanto mais ideias a gente agregar aí, a nossa aula fica mais criativa e mais lúdica. Tá bom, gente? Um beijo no coração, estamos chegando aí a mais uma aula finalizada, a carta de Esmina. Vocês gostaram, gente? Vocês podem me dar sugestões, se quiserem que eu mude algum formato, alguma coisa, tá bom? E aí, você que deseja estudar um pouco mais de tudo que eu falei, tá? Está aqui a nossa apostila abençoada. E aí, gente, um beijo no coração. Estou muito feliz em poder compartilhar aí o que Deus tem feito por nós, tá bom? Tia Cícera, tia Iris, todos que estão nos ouvindo aí, um beijo. Podem fazer os visuais, podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu acredito que vocês vão marcar a vida das suas crianças. Gente, compartilhe o vídeo. Compartilhe com as pessoas as coisas boas, né? Quem sabe aí, mais pro final do ano, as pessoas estão pedindo pra gente falar sobre a nossa mensagem do cromossomo, sobre ideologia. Vamos pensando aí, e aí a gente vai trabalhando juntinho, tá? Tchau, gente! Um beijo no coração! Tchau! Até a próxima quarta!